espera dar o barulhinho. Beleza, deu. Ponto polar. Só jogar na equação clássica da conversão de cartesiana para polar. Certo. Só que ficou raiz de 12, fatora. Para ficar 2 raiz de 3, vai cortar com 2 embaixo, raiz de 3, raiz de 3. Negativo. Pontos polares são simétricos, ou seja, está na mesma reta, só que no lugar contrário. Sempre a gente faz o giro primeiro. Então, eu girei 5 π. Deu aqui, essa reta vermelha... desculpa. A reta vermelha é a reta π sobre 2, que é essa aqui. Então, se é simétrica, eu quero lá do outro lado. Então... Bem, eu achei a reta já, sei que o ponto está aqui. Então, o ponto simétrico tem que estar ou aqui ou aqui. Eu não entendi direito o enunciado. Pode ser que seja aqui a resposta. De toda forma, a gente tem que se referenciar pelo ângulo, né? Então, 5 π já era. Agora, aqui embaixo, ponto polar está localizado em qual quadrante? Bem, a gente tem que sempre girar primeiro. Como o ângulo é negativo, eu tenho que girar no sentido horário. Girei no sentido horário, parou aqui. A gente sempre se referencia pelos eixos. A gente sabe que aqui vai ser 270 graus. Então, eu faço mais 60 para dar os 330 graus aqui em radianos, né? Uhum. Daí, como é positivo, fica no sentido que a reta parou mesmo, que é aqui mesmo. Se fosse negativo, estaria para cá. Beleza? Beleza. Tá bom. Vamos para a próxima. Não tava tão impossível não, velho. Se tivesse estudado mais comigo, eu acho que tinha estado boa. É, então. Tudo questão de conversão. Escreva a curva dada em coordenadas cartesianas por... aqui tu tem que fazer a conversão de novo, né? Por exemplo, a gente já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r quadrado, né? Sim. 2 vezes a raiz, novamente, de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o y, a gente sabe que é r seno θ. Beleza? Tá aí tudo Beleza. bem? Até aí tudo bem. Então, bem, dá para simplificar ali, né? Vai ficar 2r menos 3r seno θ. R quadrado, desculpa. E agora, como eu já te falei na aula passada, eu falei bastante sobre isso, quando a gente quer uma equação em coordenadas polares, a gente sempre quer r de θ. Da mesma forma que em cartesianas a gente sempre quer y de x. Ok? Certo. Então a gente tem que isolar o r. Só que aqui está muito fácil isolar o r, é só cortar aqui, ó. Sim. Então ficou um cardioide, né? Um cardioide não, limaçom. É limaçom porque esses gás aqui têm valores diferentes. Não é mesmo? Exatamente. Ontem a gente viu isso, né? Uhum. Identifique a curva, limaçom, represente geometricamente a curva. Daí tu vai ter que pegar lá o que nós estávamos vendo na aula passada, né? Como esse é um limação de seno negativo, então vai ficar Para baixo. para baixo, exatamente, John. Por aqui. O limação é mais ou menos assim, né? Deixa eu pôr aqui. Faz o coraçãozinho, vem aqui e faz um lacinho. Beleza? Beleza. A professora provavelmente pediria para tu colocar alguns pontos aqui, mas né, não falou nada, mas deixa. Verifica se existem simetrias. Então. Se ela tivesse dito, né, eu fiz o desenho do limação, mas se ela tivesse dito assim, coloque as coordenadas exatas. Representado geometricamente já está. Verifique se existem simetrias em relação ao polo, ao eixo polar ou à reta θ π2, que é o eixo y, né? Justificando algebricamente se existem simetrias. Pô, claro que existe simetria. Qualquer animal de tetas vê isso, né? A simetria total, né? Claro que meu desenho é horroroso, mas né, aqui é simétrico aqui, né? O que mais que tem de simetria? Bem, é isso, né? Basicamente tem essa simetriazinha aqui também. Tem essa simetria aqui das alturinhas, né? Uhum. Tem várias simetrias aqui. Tem essa. Então, simetria é tudo isso, né? Todos os pontos que são iguais, né? Só troca o sinal. Tipo, esse ponto aqui, ele é igual a esse, né? Só troca o sinal
do x, não é mesmo? Exatamente. Pode crer. Então, era essa a conta. Era essa que tu tinha que mandar a foto? Era. Isso aí. Se tu jogar no... Cara, eu tô quase lembrando o nome do site, é Deimos, uma coisa assim. Deixa eu colocar Deimos, plot polar coordinates. É esse. Achou? Desmos, sabia? Porra, era esse, é Desmos. Vou te Boa. mandar aqui. Eu vou escrever aqui, na verdade, vou te mostrar, se liga. Olha que massa esse site, site é top demais. Polar Coordinates aqui. Então, tipo, já tá em polares aqui, tá ligado? Tem Uhum. até um cardioidezinho aqui, mas até pode apagar tudo aqui, ó. O cara também avacalhou, cheio de coisa aqui. Ó, tá aí, ó, cardioidezinho. Nós podemos fazer outra aqui. Qual que era o que tava ali? Era 2, né? 2. 2 menos 3 seno. 2 menos 3 seno. Teta. Sim. É, pra baixo, igual a gente imaginou mesmo. É. Legal, né? Aham. Bem bonitinho, bem bonitinho. Ó, e a ideia é essa mesmo, daí. É, ó, bem simétrico, né? Menos 2 e 2. Isso. Como É é que tu isso. repara nesse 2 aqui, né? É o. Vem, como já está sobre o eixo polar, né? Esse ponto é o ponto sobre o eixo polar. Então, esse ponto aqui que eu estou colocando o mouse é quando o θ é zero, né? Então, Uhum. coloque θ igual a zero na equação. O seno de zero é zero. Então, R vai ser 2, que é o que a gente está vendo. 2 Exatamente. aqui. Não é mesmo? Então, é assim que funciona. Show de bolas? Belezinha. Belezinha. Então, Manda o então link tá aí. desse site aí. Mando. Eu não vou mais esquecer dele. Fiquei o dia todo pensando nisso. É aquilo que eu te falei, lembra que eu te falei de métodos de bem na prova? Aham. Pensa num problema, pá, então eu fiquei pensando nisso ontem e hoje eu lembrei do nome. Boa. Beleza, vamos pra. A próxima. 5. Era só isso a prova mesmo? É, tinha mais duas, né? Só que não dá pra mandar foto dessas duas porque eu já tinha feito. É fácil, eu joguei no. Mesmo no GeoGebra que não faz nada, eu acertei essa. Incrível que pareça. Seja a curva d'área em coordenadas cartesianas. Vai ficar R a quarta. Essa aqui também é tranquilox, né? Vamos ver. Vai escrever, pô, essa prova tava gentil, velho. É gentil essa prova. Poderia ser mais barra pesada. 6, É, R, cosseno não θ. não tá indo Ah, verdade, tá verdade, verdade. mostrando. Por aqui. Pô, você devia ter me chamado aí pra te ajudar na prova. Claro que eu ia cobrar um pouquinho, né? Sem teto. Então, É ó, que era feriado, né? Eu não sabia se. nada. O cara aqui trabalha o dia inteiro. Ó, dá pra cortar esse 2 aqui com esses R's. Então Certo. vai ficar R quadrado igual a 6, cosseno Seno teta. teta e seno teta. E daí, bem, ele está falando para tu escrever a equação da curva em coordenadas polares. Basicamente é mais ou menos. Pô, vou te falar que eu não sei qual que é esse bicho aqui, cara. Sabe? Essa aí ela não deu. Ela nem dá correção dessa, ela só fala se tá certo ou errado. Vamos jogar isso aqui no Desmos lá e ver no que rola. Vamos. Eu vou. Tipo, é R quadrado igual a 6 cosseno teta, seno teta. Isso. R ao quadrado igual a 6 cos teta seno teta. Ué? Tá indo? Não foi? Não foi? O bicho não foi. Vamos por só R, vai que ela entende melhor isso. R igual a raiz de 6, 5, teta. Como que você faz Não foi mesmo. a raiz Cliquei na quadrada? raizinha. Oi? Cliquei na raiz aqui. Ah, tá.
Esquisito, cara. Tá dando nada, hein? Bem, o que nos resta é ir no Wolfram e jogar aquela curva ali. X ao quadrado mais. Porque isso aqui é curva, né? Então é 2D. Ou vamos no GeoGebra. Tu tá com as questões aí, né? Tô. Então me fala a cartesiana dessa coisa. Deixa eu ver aqui. É... Vamos lá. Ixi, mas pior que não... Cartesiana? É, velho, é a primeira. Né? Cadê? Cadê? X mais 2y ao quadrado, você já fez, né? XY igual a 6xy. Isso aqui é uma lemniscata? Acho que esse é o nome, né? Esse aí, deixa eu lembrar aqui. É uma. Isso, lemniscata. Pois é, o bagulho não fez isso lá. Ó. Caramba. Bem, tá aí. Uma lemniscata? É, isso aí tu tem que jogar no Wolfram, né? Verifique se existem simetrias em relação ao polo, ao eixo polar ou à reta θ π sobre 2. Ao polo, ao eixo polar. É, tem simetria ao eixo polar, né? Tipo, tem simetria à reta pi quartos aqui, né? A 45 graus. É simétrico em 45 graus aqui. Mas é só, né? Uhum. Que a simetria em eixo polar seria estar exatamente aqui embaixo. Não tá. Então a única simetria aqui é em relação à origem aqui mesmo. Então, né, eu vou até pôr no Paint lá para. Não, eu vou escrever aqui, ó. Y igual a x. Essa é a simetria que tem. Ah, entendeu. Sacou? Então, isso é isso. Né? Em relação a essa reta é simétrica. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos. Tem mais? Deixa eu ver. Não, Não, só isso aí, só. pode crer. Então tá aí as questõezinhas. Vamos fazer o que hoje agora, então? Vamos o quê? Fazer o que? O que mais tem para nós ver? Outras matérias e tal. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Se ela deu alguma coisa. Acho que ela não deu mais nada pra frente. Só as partes da semana que vem. E cálculo, Aí, como é que tá? então, vou ver cálculo agora. Deixa eu ver aqui. Ele tá em limite, cálculo. Limite? Isso. Ah, é, né? O limite ainda. Qual. Faz quanto tempo tu começou esse semestre já? Acho que começou em. Nossa, foi. Cara, eu não lembro. Foi dia. Nossa, me fugiu agora a cabeça. Deixa eu ver Sabe nem aqui. o mês, velho? Não lembro, mano. Tá bom. Ó, limite aí. Eu vou usar a própria apostila da UDESC. Beleza? Beleza, aquela de. Tu já tá fazendo o quê? Cálculo de limite já? Resolver aqueles problemão lá que tem limite ou só continuidade de função? Ele tá dando. A última coisa que ele deu foi. Deixa eu ver aqui. Foi. Propriedades operárias do limite. Propriedades de limite, então, saquei. Vamos ver aqui. Bem, manja limite já, quer pegar a função, levar ela às vezes para o infinito, às vezes para um ponto específico. Tem que entender que o limite é uma aproximação, tá? Hum, Então, olha só. Só um instante, deixa eu fechar um bagulho aqui que os caras estão falando alto aqui. Não, vai lá.
Beleza, voltei. Então, vamos lá. Tu tem que entender que limite, cara, e todas as consequências que o limite fornece estão associadas com uma aproximação para um ponto, né? Então, se liga aqui, essa função tranquilidade total, né? X² menos x mais 1, a parábola. Ele quer saber qual é o comportamento da função quando o x se aproxima de 2, ou seja, quer saber o limite da função quando o x se aproxima de 2. O que é a resposta do limite? É um valor de y, ok? Certo. Então, o x está se aproximando de 2. A aproximação tem que ser pela esquerda e pela direita. A gente vê que tanto pela esquerda quanto pela direita vai para 3. Né? Se eu jogar 2 aqui, vai dar 3. Né? Vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2, mais 1, 3. Vamos ver aqui numa forma tabular, ou seja, jogando números próximos de 2 na função. Próximos, não o 2, mas jogar próximo. Né? Quanto mais próximo de 2 eu jogo, mais próximo de 3 está a minha resposta. Tanto pela esquerda, ou seja, valores menores que 2, quanto pela direita, valores maiores. Entendi. Esse é o limite. Então, tu acabou de fazer um limite, jogando valores, mas fez um limite. Então, só um segundo, acho que meu namorado deixou o arroz queimando. Desculpa aí, velho. Sim, sim, já tirei o arroz da panela. Né? Não, só um pouco. Ó, agora vamos ver esse problema aqui, ó. Ele é uma funçãozinha um pouco mais complexa. E tem uma ideia mais complexa por trás. Por quê? Porque diferente dessa parábola, se eu jogar o ponto que eu estou estudando, o valor que eu estou estudando, 2, aqui deu um númerozinho tranquilo, deu 3. Mas aqui, olha só o que acontece. Se eu jogar 0 aqui, que é o ponto que ele está querendo estudar, vai ficar 0 dividido por 0 mais 1 menos 1. Ou seja, 0 dividido por 0. Nossa. E 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática, né? Não tem como saber qual é a resposta. 0 dividido por 0 não é 0. E também não é infinito. E também não é nada. Não significa nada. O 0 dividido por 0 ele está escondendo a resposta certa. Que nesse caso aqui é 2. Tá? Então, quando eu jogo 0 aqui, tem que dar 2, curiosamente. Mas, né, não está aparecendo isso. Por quê? Porque alguma manipulação algébrica tem que ser feita nessa equaçãozinha aqui. Né? Entendi. Então, mas, apesar de eu jogar 0 aqui e dar 0 dividido por 0, uma indeterminação, a hora que eu pego e aproximo números de 0, jogando números próximos de 0 na função, fica se aproximando de 2, olha só. Quanto mais próximo de 0 eu jogo, mais próximo de 2 a resposta. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Números maiores que 0 e menores que 0. Ok? Beleza. Então, isso significa que essa função tende a 2, quando o x tende a 0. E a manipulação algébrica que tinha que ser feita é essa. Então, boa parte do estudo de limite é fazer essas manipulações. Tá? A parte difícil é isso. Tu ainda vai chegar nisso. Provavelmente na próxima aula, se nessa ele apresentou propriedades. Ou não também, pode ser que ele fale ainda de outras coisas. Beleza. Então eu tô passando rapidamente porque o teu professor acabou de falar sobre essas coisas, tá? Quando chegar na parte que ele tá falando, eu vou focar um pouco mais. Beleza. Aqui, ó, limites laterais. Então,
que são limites laterais? É o que a gente estava fazendo aqui nessa tabela. Laterais, pelos lados, né? Ver o valor que tem pela esquerda e pela direita e um determinado valor que eu quero estudar, que aqui é o zero. Então, tá show aqui, né? Então, olha só esse ponto A, por exemplo. Aqui fica bem interessante estudar esse limite lateral, porque pela esquerda do a função é essa reta decrescente. E pela direita é a crescente. Então a gente nota que o valor da função, a função é tudo isso aqui, velho. F de x é essa reta e essa. Então é uma função que ela é escrita em partes. Tipo assim, ó. Certo. Vai aparecer muito isso, essas chaves gigantes. Assim. Aqui também tem, ó. Então são funções que elas são descritas em partes, beleza? Beleza. Então nossa função toda é essas retas esquisitas aqui. A gente percebe que pela esquerda tende a um determinado valor de y. E pela direita tende a outro valor de y. Aqui é a mesma coisa. Pela esquerda do A, por valores menores que A, tende a um valor de y aqui embaixo. E para maior que A, números próximos de A, só que um pouco maior, já é um valor y aqui em cima. Sacou a ideia? Entendi. Então, o que acontece nesse tipo de situação? Né? A gente percebe um puta de um buraco aqui. Significa que a função ela não é contínua, porque tem um buracão nela. Para tu desenhar essa função, tu teria que tirar o lápis do papel e subir para desenhar o resto. Então, isso é um teste do papel, né? Teste da caneta, a gente fala, na real, para ver se a função é contínua ou não. Então, como a gente teve que tirar o papel, o lápis do papel, ela não é contínua. A gente percebe pelo gráfico um baita buraco e, principalmente, a gente percebe pelo limite, né? O limite pela esquerda dessa função não é igual ao limite pela direita. Diferente dessa aqui. O limite pela esquerda e pela direita dava o mesmo, dava 2. Não é? Entendi. E aqui dava 3, né? Uhum. Então essas funções têm limite, né? Porque o limite pela esquerda e pela direita é o mesmo. Agora essas aqui não. Né? Essa aqui é um exemplo de função que não tem limite, né? O módulo de x dividido por x. Então, nessa função, se tu joga valores maiores que 1, fica essa reta positiva. Menores que 1. Desculpa, maiores que 0, desculpa, valores positivos. Tá. Se tu joga valores positivos, fica essa reta aqui. Joga valores negativos, fica a reta aqui embaixo. Entendi. Daí, bem, a gente percebe um baita de um gap aqui, né? Buracão. Então, não é contínuo. Então, para que exista continuidade e exista limite, então o limite pela esquerda e pela direita tem que ser o mesmo. Tá? Se não for o mesmo, uma função é descontínua naquele ponto, não tem limite. Então, é isso. Existem esses 4 casos aqui de limites laterais, né? Iguais, quando o limite é o mesmo, tipo os exemplos lá em cima. Diferentes, tipo os exemplos de agora. Pode existir um e o outro não. A gente não viu o exemplo. E ambos não existiam. Uhum. Divergências, né? Então, é isso. Agora vamos ver uns exemplos mais práticos aqui, olha só. Essa função é definida em partes. Então é x sobre 2 se x é menor ou igual a 2 e x sobre 2 mais 1 se x é maior que 2. Então, o que significa isso aqui? Vamos ver aqui. Significa o seguinte. Ele está querendo estudar o limite no 2. Ok? Em x igual a 2. Qual é o limite dessa função quando x igual a 2? Então, como essa função é dividida em partes, eu vou ter que fazer para 2, só que valores menores que 2 e para 2 valores maiores. Aqui, ó, a gente mostra isso, ilustra isso com esse sinalzinho. Se eu coloco o sinal de menos aqui em cima, significa que eu estou pegando valores menores que 2. Entendi. E mais valores maiores. Então, quando eu pego valores menores que 2, eu tenho que usar essa equação aqui. Porque é o que está dizendo, ó, se x é menor que 2. Então, apesar do número ser bem próximo de 2, ele continua sendo menor. Então, por isso eu vou ter que aplicar o limite nessa função. Tá? Então, na hora que a gente aplica o limite de 2 nessa função, a gente basicamente joga o 2 aqui. Como não tem nenhuma indeterminação, deu 1. Então, esse é um ponto importante que causa muita confusão na cabeça dos alunos de cálculo. Grava o que eu vou falar agora.
A primeira coisa que tu sempre vai fazer para resolver um limite é jogar o número na função. Pega o 2 e joga na função, beleza? Beleza. É sempre isso, sempre, 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 sempre. Às vezes, quando tu faz isso, aparecem determinações. Daí, você vai ter que fazer uma continha. Mas às vezes não é o caso, como aqui. Então, por isso, sempre o primeiro teste é você simplesmente pegar e jogar o número no limite, beleza? Beleza. Então, beleza. Então, deu 1. Então, tende a 1. Porque nós estamos falando de valores menores que 2. Né? Próximo de 2 é quase 2, é tipo 1,99999. Uhum. Agora, eu vou querer também, já que eu quero o limite lateral, né? Eu tenho que pegar os valores maiores que 2. Então, quando é maior que 2, é essa função aqui. Veja que o gráfico das duas é diferente, claramente, né? Que são equações diferentes, né? Sim. Então, a gente já olha claramente aqui no gráfico que a menor que 2 tende a 1. E a maior que 2 tende a 2, né? Agora vamos ver pelo limite, que realmente dá isso, olha só. E se tu jogar 2, vai ficar 1 mais 1, 2. Tá vendo? Daí, qual que é o lance? Como a gente tem os limites diferentes, então não existe o limite. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Aqui, ó, é bem curioso, porque essa função é bem esquisita, olha só. Ela, vamos dizer assim, ela tende a zero, só que no zero ela é definida como 1. Então a função é mais ou menos assim. Vai ser a reta menos x para valores negativos, a reta x para valores positivos, e no zero, especificamente no zero, ele te fala, ó, se tu estiver trabalhando com essa função e tu escolher x igual a zero, a resposta é 1. E acabou. Ele está te mandando fazer isso. Ah, professor, mas se eu jogar x aqui vai dar zero, se eu jogar zero aqui vai dar zero, aqui também zero. Verdade. Só que ele está mandando tu fazer o seguinte. Quando for x igual a zero, a resposta tem que ser 1. Está definido. Né? Beleza. Então, de fato, os limites laterais são iguais, né? Porque se eu estou tendendo isso aqui a zero, vai dar zero. Se eu estou tendendo isso aqui a zero, também vai dar zero. E limite é sempre a tendência, não é o valor no ponto. Então, apesar do valor no ponto ser 1, o limite é zero. Tá vendo aqui? Maravilha. Então, esse aqui é outro ponto de muita confusão, né? Tu não pode confundir o valor no ponto com o limite. O valor no ponto pode ser uma coisa, o limite pode ser outra coisa completamente diferente. Então, olha só, apesar da função ser esquisita, o limite existe. Porque tanto pela esquerda quanto pela direita tende ao mesmo valor. Ok? Entendeu? Legal, né? Então, tem várias coisas aí que nós pode fazer. Vou pegar uma para fazer aqui. Vou pegar essa aqui, feio. Fazendo Paint. Não tá aparecendo nada. Ai, beleza. Lex. Seis x mais 7, se x menor ou igual a menos 2, 4 menos x, se x maior que menos 2. Então a gente tem que fazer o limite. A gente está interessado em menos 2, então vou fazer o limite de x tendendo a menos 2 por valores menores que menos 2. Então é essa equação aqui. Na real, para ser bem preciso, a gente tem que escrever assim, ó, da função f de x. Ok? Uhum. E Certo. no caso, a nossa f de x, nessa parte do domínio dela, é essa equação aqui. Agora, quando eu aplico o limite aqui, vem, é só jogar o número, né? Então vai ficar menos 12 mais 7 menos 5. Agora a mesma coisa, só que para valores maiores que 2, né? Tipo 2, menos 2, um pouquinho maior, né? Então, de acordo com a parada aqui, é 4 menos x. Olha o limite de jumento. Cara. Então, se eu colocar menos 2 ali, vai dar o quê? Vai dar 6 positivo.
Então a gente tem que o limite, os limites são diferentes, né? Porque um deu 6 e outro deu menos 5. Então, se isso aconteceu, a gente conclui que não há limite. Essa função não tem limite. Ah, eu errei aqui que é maisinho, tá? Mas é isso que eu ia falar. Beleza. Então, elas não são iguais, elas são diferentes. Então não há limite. Beleza? Beleza, Entendeu a lógica? entendi. Então coloca assim. Então vamos lá. Agora vou pegar uma mais de boa para você fazer aqui. Bem, eu vou bolar aqui da minha cabeça. Então. Deixa eu copiar aqui. Fazer essa. Vamos ver aqui. Vamos fazer assim. X tende a 1. Beleza? Como que é? Se é x, 6x, se x é menor ou igual a 1 e se 4 mais 2x, se x é maior que 1. Exatamente. Eu te mandei ali o que eu acabei de fazer, tá? Ah, tá. Acho que vai te ajudar a resolver, beleza? Beleza. Faz o limite tanto pela esquerda quanto pela direita. Valores um pouquinho menores e um pouquinho maiores. Demorou. Vamos ver se eu consigo. E aí, cara, tá jogando? Tá fazendo o limite aí? Tô. Deu. Te mandar a foto aí. Mande. Tá certo ou não?
É. Uhum. Que na prática era só jogar um nas duas equações, né? Sim. Deu 6 aqui pra mim. Os dois limites deram 6? Aham. Te mandei a foto aí. Isso, então a gente conclui que o limite existe. Entendi. E que, pô, a função é contínua, então, né? Quer ver como ela é contínua? Vamos jogar lá no GeoGebra. 6x e 4x mais 2, hein? Nem que eu acho que vai ser um negócio toscão, viu, GeoGebra? Não pensei direito, mas... Ó, 6x e 4x mais 2, né? Uhum. Então eu falei em x igual a 1. O problema é que eu gostaria de cortar a parte anterior ali do 6x. Tem um jeito de fazer isso aqui. Configurações, definição. Tinha um aluno que fazia isso. Condição para mostrar o objeto x, x menor 2. É isso. Essa digitou não é aceitável. Então vai tomar banho. Eu sei que tinha um aluno que fazia isso, mas... Cara, eu preciso de alguém que me ensine GeoGebra, velho. Tipo, eu queria saber alguém da matemática que manjasse muito GeoGebra. Agora que eu vou até falar com o moleque aqui. Então tá, tu fez certinho, cara. Entendi. Pode crer. Vamos ver aqui o que veremos aí na próxima aula, então. Tu já tem data para tua prova de cálculo, já? Não, ele não. Geralmente ele não dá a data, não. Bem na. Tipo, uma semana antes, 2 semanas A antes. prova de limite é uma merda, cara. Talvez seja a mais difícil de cálculo 1. Nossa. Pra mim é a nota mais baixa, pelo menos, quando eu fiz cálculo 1. É a da maioria das pessoas, né? A galera desiste já na primeira prova. É porque antes não era 5 provas, como vai ser pra ti. Era 4 só. Daí na primeira prova tinha função e limite ao mesmo tempo. Ó. Tá, daí aqui tem limite pela definição, tá? Porque, bem, a gente está fazendo de um jeito bem acochambrado aqui, mas existe uma definição para o limite. Beleza? Beleza. Então, aqui tem um probleminha. Vamos ler aqui. É fácil ver, a função. Tá, encontrou uma equaçãozinha para o preço em função do número de metros quadrados. Como foi decidido gastar R$ 90 por mês com uma tolerância de 6, para mais ou para menos, concurso o valor ser pago deve ser nesse intervalo aqui. Beleza, óbvio. Na sequência, é necessário estabelecer o intervalo de consumo. Para isso, determinamos o valor de A e B. Então, a gente sempre faz o limite baseado numa definiçãozinha de espaço, né, que a gente chama de passo na computação. Então, o passo aqui é 6. Tem 6 para a esquerda e para a direita. Então, Certo. né, nesse caso, tu vai ter A igual a 70 e B igual a 80. Onde o A é o valor de X, né, no caso. Uhum. Então, né, já que a equação é essa, né, 1,2x, então tu já sabe que o preço a ser pago é de 84 até 96, então os valores de x para isso era 70 e 80. Beleza. Para que os gastos fiquem no intervalo de 84 a 96, o consumo deve ficar entre 70 e 80 metros cúbicos de água. Beleza? Então, dentro do que tu quer pagar, é isso que tu pode gastar. Entendi. Beleza. Claro, isso aí é uma coisa bem prática. Agora vamos levar isso para o ponto de vista de limite. Por quê? Porque a gente pode escolher um passo de um tamanho que for do nosso interesse. Então a gente chama de epsilon, os que estão associados a y, as diferencinhas, né, em y, e delta, os que estão Aquelezinho é o associados em quê? x. Epsilon. Epsilon. Isso. E aqui é delta, tá? Tá. Esse aí eu já tinha visto. Já. Aquele Isso, Epsilon ali deltinha. nunca tinha visto, não. Vai aparecer bastante. Faz engenharia elétrica, né? Uhum. A constante mais importante para ti, que é da permissividade elétrica, é um epsilon. Então, próxima questão que se põe é: existe uma relação entre a tolerância admitida em torno do valor monetário fixado, 90, e a margem em torno do valor central, 75? Veja que aqui claramente é 90 e o 75 aqui era o valor relacionado, bem, entre os extremos aqui.
Isso é, dado um epsilon maior que zero, é possível encontrar delta maior que zero, tal que delta depende de epsilon. Então a gente está buscando uma relação entre esses bichinhos aqui, esses pequenininhos. A resposta é sim. Óbvio, né? Até porque se tu pegar 75 e jogar naquela equação, vai dar 90. Né? Aham. Jogar 75 aqui vai dar 90. Agora vamos provar. Né? Então, P de x menos 90 é menor que epsilon. Né? P de x, lembrando, é até onde a nossa função pode ir. Né? Então sempre vai dar no máximo epsilon aqui. Né? Porque isso aqui menos 90 sobra epsilon. Né? Então P de x menos 90 é menor que epsilon e é x de menos 75, x menos 75 é menor que delta. Beleza? Beleza. É tu pegar o valor aqui máximo possível, né, e diminuir por 90. Tu vê que sobra epsilon, e aqui tu diminui por 75 e vê que sobra delta. Então, o que ele está falando aqui, bem tranquilo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe o que é P de x. P de x é 1,2x. Então, 1,2x menos 90, a gente pode passar esse 1,2 para fora. Daí, se eu passar 1,2 para fora, pondo em evidência, ele simplesmente sai do x, beleza? Beleza. Só que para que faça sentido eu colocar ele fora do módulo aqui, eu tenho que, no lugar do 90, colocar um número que vezes 1,2 dá 90, que é o 75. Tá bom? Uhum. Então, isso aqui é menor que epsilon. E veja, isso aqui é justamente o que já estava aqui, né? Que era Sim. menor que delta. Então, tu já pode afirmar que 1,2x menos 75 é menor que epsilon, pela definição aqui, né? Mas essa coisa que já apareceu aqui, nós já temos que é menor que delta. Então, a gente vai fazer uma substituição, entendeu? No lugar desse x menos 75, eu vou colocar epsilon sobre 1,2. 1,2. Tá. E daí eu passo 1,2 multiplicando no delta, que é aqui, né? Que é o próprio x menos 1,75. Eu posso pegar e colocar delta aqui, se for o caso também, né? Mais rápido. Então fica 1,2 vezes delta, que é essa própria parada aqui, menor que epsilon. Então, por relação de desigualdade, né, a gente pode afirmar que eles são iguais, ok? Essas duas coisas são iguais. Entendi. E daí tu encontra, então, uma relação entre o epsilon e o delta, né? O delta é epsilon dividido por 1,2. Belezinha? É assim que se faz um limite pela definição. Tu tem que decorar isso aqui, tá? Com certeza vai cair uma dessa na tua prova. Beleza. É, com certeza mesmo. Beleza. Então, beleza. Então, nós temos aula quando de novo? Semana que vem. Só na quinta às 10, né? Isso. Belezinha, então, Caião. É nóis, mano. Valeu, hein? Valeu, falou. Falou, bom final de semana. Você também.